Olá, me chamo Camila Alvarenga, eu tenho 30 anos, eu sou formada em Letras, Português e Espanhol, pela Universidade Federal de São Paulo. Primeiro eu fiz o meu bacharelado, depois eu voltei para terminar a licenciatura. Eu também tenho um mestrado em Linguística, na mesma instituição, e atualmente estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Salamanca, com a bolsa do Banco Santander. Então esse é o meu segundo ano aqui na Espanha, e o meu doutorado está na linha de pesquisa de estudos portugueses brasileiros. Eu estudo o ensino do português como língua estrangeira, específico para hispanofalantes. Então, na minha trajetória eu tive inúmeras dificuldades. Então, durante a escola pública, eu vejo assim mais na questão desde um ponto de vista de momento de ócio, momento cultural, porque a minha mãe ela sempre teve muito esgotada, porque ela sempre dedicou muitas horas pro nosso cuidado com relação à saúde e educação. Então, por exemplo, meu pai nunca teve condições de pagar um convênio pra gente. Então, sempre quando a gente tinha que ir ao médico, era um dia inteiro, acordar muito cedo, 4 e pouco da manhã, pra ir ao dentista, um tratamento, e médico também, nutricionista. Então, ela sempre já ficava bastante esgotada com esses cuidados que são necessários. E a gente não tinha tempo para ter um momento assim de ócio, porque também a gente tinha que pegar ônibus, metrô, a gente sabe como o transporte coletivo em São Paulo é caótico, complicado. Então, no momento que a gente poderia aproveitar a parte cultural de São Paulo, gratuita, de museu, exposição, a gente já estava muito esgotado para tratar de questões primordiais que estão relacionadas com a saúde e educação também. E então eu sinto essa diferença. E na época da universidade, eu senti bastante dificuldades com relação ao que as pessoas achavam. Porque, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu estava na época do vestibular, eu tinha falado para uma parente minha, da parte abastada da família, que eu queria estudar numa escola pública. E ela me olhou assim e falou assim: mas você sabe que vai ser muito difícil pra você, quase impossível, porque você estudou a vida toda em escola pública, né? Mas eu vou tentar, tudo mais. Eu me senti bem naquele filme do A Que Horas Ela Volta, da Regina Casé. Então, a parte mais rica, assim, da minha família não acreditava muito que eu pudesse entrar numa universidade pública. E quando eu iniciei o meu curso, as pessoas também me olhavam assim e falavam assim: é muito difícil você conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E durante toda a minha graduação, eu trabalhei dando aulas, primeiro só de inglês, depois inglês e espanhol. Depois, em poucos momentos, eu consegui umas bolsas. Então, diminui a carga de trabalho dando aulas, mas estava na pesquisa, também é um trabalho. E então eu contei bastante com a descrença das pessoas que sabiam da minha história de escola pública e realmente achavam que eu não conseguiria. E graças ao governo Lula, evidentemente com o projeto dele de expansão das universidades públicas, eu consegui estudar na Universidade Federal de São Paulo, porque se eu dependesse de ter que estudar na USP, teria sido muito mais difícil. E isso é algo muito fácil de se ver, simplesmente analisando o perfil dos estudantes da USP, que você vê que tem um nível maior. Então, a minha universidade no campus Guarulhos tem essa característica diferenciada, que ela acolheu mais estudantes trabalhadores, tem mais negros. Então, teve tudo isso. E outra dificuldade que eu tive quando eu quis uma bolsa, consegui a bolsa Fulbright, que é uma bolsa bastante difícil de se conseguir. Tem um prestígio internacional muito grande. Mas para fazer o teste de inglês, porque o teste estava só na área nobre de São Paulo, então demorava umas 2 horas para pegar ônibus, metrô para chegar, e eu estava um pouco preocupada porque
você tem que fazer toda uma trajetória de 2 horas para fazer um teste de proficiência, né? Você não vai estar, não tem a mesma, não tá descansado, certo? Já tem um nível de ansiedade que vai diminuir a sua competência linguística e cognitiva para fazer um exame. Então, eu tive esses tipos de desafios na minha vida. Então, a desigualdade no Brasil é tremenda. Em São Paulo também. O que eu posso dizer é que, apesar das minhas dificuldades, de ter estudado a vida toda em escola pública, de ter sempre sido atendida pelo SUS, eu sou uma privilegiada pela época em que eu nasci. Então, aproveitei bastante essa onda do projeto de expansões das universidades federais pelo governo Lula, todo esse incentivo que teve na educação. Então, muita sorte. Então, eu sou privilegiada por conta de eu ter nascido na época que eu nasci. E já em 2016, com acontecimentos que a gente já conhece muito bem, foi bem tenso. Eu concluí o meu mestrado porque eu estava com medo de perder a bolsa a qualquer momento. E eu tô na Espanha porque o governo atual não me permitiu continuar no meu país, que eu poderia estar fazendo doutorado na Universidade Federal de São Paulo, que é uma excelente universidade. Só que com todos os cortes que teve na educação, eu preciso de uma bolsa, porque pesquisa é trabalho. Eu não posso fazer uma pesquisa de qualidade depois de trabalhar 8 horas diárias dando aulas e tendo que ficar 2 horas no mínimo em transporte coletivo e de volta. E ainda ter mínimo de condições cognitivas para poder desenvolver uma pesquisa. É infactível. Então eu sou muito privilegiada por isso, por ter nascido na época que eu nasci. E também por não ser negra. Então, como eu sou considerada branca no Brasil, então eu realmente, infelizmente, a gente sabe que tem muito racismo no Brasil. Então, eu tenho muitos privilégios por ser branca. E é isso. Então, eu não sei dizer sobre a desigualdade social que existe aqui na Espanha, porque eu tô numa cidade, Salamanca, que ela recebe muitos estrangeiros. Então eu não tenho muito contato com espanhóis. Então eu não tenho como saber da realidade que existe em todo o território espanhol. Até porque também a minha bolsa ela é reduzida. Eu não tenho como ficar viajando pela Espanha. Eu só tô aqui em Salamanca especificamente para pesquisa. Então eu não tenho como falar sobre isso.